Pessoal, estou passando aqui para trazer novidades, atualizações, na verdade, sobre a revisão da vida toda. O que aconteceu nesse último mês de junho? Algo muito importante. O ministro aposentado, o ministro Marco Aurélio, o voto dele favorável, ele foi relator do processo da revisão da vida toda, seu voto favorável ele vai ser validado, vai ser considerado caso haja um novo julgamento em plenário presencial. Por quê? No início de junho, o ministro Alexandre de Moraes ele levantou uma questão de ordem, foi votada por 8 votos a 1. O próprio ministro Nunes Marques votou dessa forma. Por quê? De acordo com princípios como da segurança jurídica, do juiz natural, de acordo com o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, que já previa isso, Código de Processo Civil, que votos de ministros aposentados já juntados e aquele processo não tenha sido ainda concluído, seja validado. Nada mais justo, mais correto e mais assertivo do que isso, porque o próprio regimento prevê dessa forma, o nosso próprio Código de Processo Civil prevê. Seria passar por cima de princípios constitucionais. A gente encontra algumas matérias na mídia criticando, dizendo que o Supremo fez isso contra ministros indicados pelo presidente. Gente, não teve nenhuma questão política nisso. Quem fala isso desconhece a matéria. Quer muito mais tornar a matéria política do que jurídica. O próprio ministro Nunes Marques foi favorável de forma muito acertada. Por quê? Porque ele prezou por princípios constitucionais, pela manutenção do regimento interno, pelo Código de Processo Civil. Então, quando você escuta e lê uma matéria criticando, cuidado com a fonte, porque essa pessoa desconhece totalmente a questão jurídica. Ela está tentando mesmo politizar a questão num momento eleitoral. Isso é muito perigoso. Segundo ponto, então, primeiro ponto é que vai ter o voto do ministro Marco Aurélio validado, uma decisão acertada do Supremo Tribunal Federal que mantém a própria legislação, o que ela prevê. Então, o voto do ministro Marco Aurélio vai ser considerado caso o julgamento vá para plenário presencial. Segundo ponto, foi debatida nessa questão de ordem, mas não foi votada. Isso daí provavelmente vai entrar agora com uma mudança administrativa lá no Supremo. O ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, ele requereu que seja apresentada de forma administrativa. O quê? Havendo 11 votos em um julgamento, não se pode pedir o destaque. Por quê? Porque o conhecimento do resultado já é sabido, você já sabe o que aconteceu. Tem 10 votos favoráveis, um contrário. O contrário, ele pode ser mais importante do que todo o colegiado. Isso causa um grande abalo na segurança jurídica, que é um pilar do Estado democrático de direito. Isso também traz para o Estado menos celeridade, menos rapidez nos julgamentos, e ele se torna até mais custoso, porque você tem que julgar 2 vezes o que já estava julgado. Os ministros foram claros de que o plenário virtual ele é igual ao plenário presencial. O ministro Alexandre e a ministra Rosa Weber levantaram que são avatares, que são idênticos, são muito semelhantes, são análogos, ou seja, um é igual ao outro, existe uma produção de prova feita por todas as partes, todos podem fazer sustentação oral, os votos são conhecidos e suas fundamentações, então eles são iguais. E o plenário virtual, que é o que aconteceu no julgamento da revisão da vida toda, ele é muito mais rápido, eficiente, menos custoso, ele vai se tornar uma realidade no nosso judiciário. Por quê? Porque ele se mostrou muito eficiente. E por último, também foi debatido nessa questão de ordem que o ministro, quando pede o destaque, ele possa também retirar o seu pedido de destaque. Vou dar um exemplo. Se o ministro pede o destaque e ele perde o objeto, não tem mais por que aquele destaque ter ocorrido, ele pode ser retirado, o ministro pode pedir para tirar. Isso daí traz eficiência ao processo. Você não tem que julgar 2 vezes o que já perdeu um objeto. Imagina um processo que paralisou milhares de outros. A demora que isso traz no judiciário. Então, muito acertada a decisão do STF, cuidado com as mídias que criticaram essa decisão. Eu vi a maioria elogiando, mas quem criticou, criticou sem qualquer conhecimento legal, processual e constitucional. Obrigado e até uma próxima.